Olá, eu sou a Iria Chocron, sou pesquisadora, sou historiadora, professora de História na região da Ilha do Marajó, cidade de Breves. Eu trabalho com a pesquisa intitulada Os Judeus da Amazônia, especialmente na Ilha de Marajó, onde eu resido. E a minha pesquisa tem 20 anos, então eu sou proveniente de uma família judia marroquina. Meu avô veio de Tetuã, no Marrocos, por volta do final do século XIX, início do XX, e ele se tornou mascate, se tornou, na verdade, regatão, melhor dizendo, aqui na nossa região. E desde então, quando meu avô faleceu, eu, como neta, resolvi contar essa história dele, primeiramente numa tese de academia da Universidade Federal do Pará, e logo em seguida, a partir de 2020, eu fundei o Marajó Sefadi para contar essa história. O Marajó Sefadi, a partir de 2020, tem 2 anos, e nós fazemos lives semanalmente com temas relacionados a judeus da Amazônia e na Ilha de Marajó. Então, nessas lives, e mesmo em revistas que eu escrevo, nós contamos histórias das famílias, né? Narramos essas histórias, contamos as curiosidades, os líderes amazônicos judeus que fizeram a diferença em nossa região. Nós contamos a história das sinagogas da região norte. Enfim, então nós temos um trabalho pautado exatamente nessa questão de imigração judaico-marroquina para a região amazônica e especialmente Ilha de Marajó. Como eu falei para vocês, o regatão era o comerciantes fluviais. Então, aqui o meu quadro, atrás de mim, está simbolizando bem, né? O que era um regatão. Era um comerciante que ia nessas embarcações, era um judeu que era pago por um grande aviador para vender especiarias, para vender mercadorias, que os ribeirinhos, que são essas pessoas que moram nessas pequenas casas aqui, não sei se dá para vocês verem, né? Na beira do rio aqui na Amazônia. Então, eles vinham vender essas mercadorias para essas pessoas que moravam muito distante das cidades amazônicas, muito esquecidas. Então, eles vendiam de tudo. Em troca, eles traziam bolas de borracha, né, para vender nas regiões de Manaus, Belém, Santarém, nas grandes cidades, nas grandes metrópoles amazônicas. Na Ilha de Marajó, nós não temos comunidade judaica. Comunidade judaica temos em Belém, Manaus, Macapá, mas assim, aqui na Ilha de Marajó nós não temos. O que nós temos são descendentes de judeus que já estão assimilados ao cristianismo, e pessoas que são ligadas à cultura judaica, mas que não são judeus. O nosso legado é que nós estamos assim, foi uma imigração peculiar, essa dos judeus marroquinos. Então, eu posso dizer para todos que o legado dos judeus para a região norte foi imenso. Eles fundaram vilas, eles foram importantes para a economia da borracha, não só da borracha, porque tem essa lenda entre muitos acadêmicos, entre pessoas mesmo ligadas a essa pesquisa amazônica, do judaísmo amazônico, é que os judeus vieram para cá e viveram exclusivamente da economia da borracha. Isso não é verdade. Então, eles viveram também da economia da madeira, da extração da madeira, da pele de animais selvagens, de especiarias como juta, castanha do Pará. Então, eles diversificados, eles eram versáteis no que diz respeito economicamente. Aqui na Ilha de Marajó, por exemplo, nós tivemos judeus donos de canaviais e que vendiam cachaça para as metrópoles, né? E tinha uns que faziam bombons também para vender, né? Caramelo, enfim. Então, nós temos uma gama de judeus que viviam de várias atividades econômicas que não estavam ligados à borracha e que deixaram legado aqui, deixaram esses legados, né? Seja em fundação de vilas, seja em fábricas, indústrias, enfim. Então, o legado desses judeus marroquinos é imenso. Nós temos muita relevância ainda no cenário nacional. Nós temos o Grupo Bemol, da empresária Ali Benchimol, do Dr. Jaime Benchimol, Nora Benchimol, Ilko Mineve, que são judeus que ainda são participativos na comunidade judaica amazônica e nacional.
Nós temos o Centro Israelita do Pará, que tem engenheiros, né, que fazem a diferença em Belém. Nós tivemos, voltando um pouquinho para o passado, o Major Eliezer Levi, que foi prefeito de Macapá 2 vezes, e que teve uma participação, na verdade, ele fundou grupos sionistas em 1918, fundou o jornal Por Israel, e foi muito importante para que o sionismo ele se espalhasse para o resto do Brasil. Né? Então, dizem alguns escritores que o sionismo amazônico ele foi importante para difundir essas ideias de um Estado de Israel na região do Oriente Médio. Então, a gente tem gamas e gamas de pessoas que foram líderes, como eu falei, né, para vocês ainda há pouco, foram líderes judeus e que hoje em dia deixaram seus descendentes que têm ainda relevância na sociedade amazônica, seja pelo lado cultural, social, inclusive, político, que nós temos judeus políticos na nossa região, enfim. Então, nós, judeus da Amazônia, estamos assim em relevância assim, na nossa sociedade. Importante eu falar que a região amazônica ela é cheia de cemitérios abandonados, cemitérios judaicos abandonados. Aqui na Ilha de Marajó, nós temos um cemitério de Gurupá, que tem de 10 a 15 sepulturas, e que está abandonado, simplesmente a palavra certa. No decorrer se você anda pela floresta, pela Ilha de Marajó, você vai encontrar várias e várias sepulturas, de 10 a 15 em cada região, Jacarezinho, Tuquara, Tajapuru, Jaburu. Esses nomes podem parecer estranhos, mas são nomes de rios na qual os judeus estiveram. Então, a cada rio desses, eles não tinham como, por exemplo, ir para Belém ou mesmo enterrar os seus mortos no cemitério israelita do Pará. Então, eles acabavam sendo enterrados no meio da floresta, ou às vezes nem cemitério Belém tinha, especialmente quando os judeus vieram por volta do século XIX. Então, eles acabavam sendo enterrados por aqui mesmo, ou pela floresta, ou em cemitérios cristãos. Então, a importância desses tombamentos é extrema. Por quê? Porque, assim, é difícil para centros israelitas eles detectarem, né, essa gama de sepulturas que tem, e principalmente cemitérios. Eu e minha colega Cássia Benatar, daqui do Marajó, nós estamos tentando o tombamento do cemitério de Gurupá, sem sucesso. Mas o que o doutor Leão Azulay está fazendo em Parintins, em Maués, é de suma importância, sem dúvida nenhuma. Quando eu fundei o projeto Marajó Serfati, concomitantemente, eu fundei os Hebraicos da Amazônia. O que é os Hebraicos da Amazônia? É um grupo de WhatsApp que é composto por intelectuais, líderes institucionais, líderes, pessoas ligadas à academia, pesquisadores, etc. Então, o sonho, na época, era unir, integrar, interagir, trocar ideias. Então, esse, sem dúvida nenhuma, o principal sonho eu, como coordenadora e fundadora do Marajó Serfati, é você difundir histórias amazônicas e, sem dúvida nenhuma, interagir com outros judeus de outros segmentos.